Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estou aqui para explicar algumas dúvidas referente aos conteúdos. Essa daqui, por exemplo, é de expressões algébricas, é sobre simplificação. Quando, por exemplo, vocês têm aí equações do tipo a multiplicação de duas equações, ó, essa equação com essa equação aqui. E também temos uma equação que está ao quadrado, que tem um sinalzinho de menos, tá? O que você tem que fazer? Está ao quadrado aqui. Então, quer dizer que isso daqui é um produto notável. Então, quer dizer que eu estou multiplicando a equação 5x menos 6 vezes, novamente, a equação 5x menos 6. Eu posso fazer isso separadamente ou eu posso utilizar o produto notável. Vou explicar para vocês depois o produto notável aqui embaixo. Então, primeiro, nós vamos resolver essa multiplicação aqui, ó. Tanto faz, eu poderia resolver isso daqui antes, esse termo aqui antes, ó. Essa equação aqui antes também, e depois resolver essa multiplicação, tá? Então, ó, nós temos duas equações multiplicando. Então, como que nós fazemos essa multiplicação? Então, primeira parte, eu quero resolver essa multiplicação aqui. Então, eu vou repetir esse primeiro termo aqui, ó. 5x menos 6 ao quadrado. Menos, abre parênteses, que agora vai ficar um parênteses grandão, porque eu vou multiplicar essas duas equações. Então, o que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar o primeiro termo com o primeiro termo, ó. Vou multiplicar o primeiro termo com o segundo termo. E vou multiplicar o segundo termo com o primeiro termo da outra equação. Segundo termo com segundo termo, assim. E repete o sinal de menos antes, tá? Sinal de menos, mesmo se fosse mais também, você iria repetir. Repete, abre parênteses e vai fazer a multiplicação. 5x vezes 5x. Multiplica os coeficientes, que são o 5, vai dar 25, né? X vezes x é letra. Então, repete multiplicação, repete a base, que é x, somos expoentes. Quais são os expoentes? Ambos, 1 e 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, 25x ao quadrado, porque eu tenho x vezes x. Repete a base, que é o x. Somos expoentes. Quem são os expoentes? 1 e 1. Somei. Agora vamos, o outro aqui, ó, com 4. 5x vezes menos 4. Mais, com menos, menos. 5 vezes 4, 20. X vezes, não tem outra letra, então repete x. 4 vezes 5x. 4 vezes 5, 20. Repete x. 4 vezes 4, 16. Mais com menos, menos. Então, essa daqui é a multiplicação desses dois termos, dessas duas equações aqui, ó. Só apagar aqui, porque essa daqui já é uma explicação. Essa multiplicação aqui já temos. Agora, vamos resolver essa daqui, ó, que é o produto notável. Então, você pode fazer 5x menos 6 vezes 5x menos 6. Você pode fazer assim, ou pode usar o produto notável direto, igual eu vou ensinar para vocês aqui embaixo. Fazendo assim, porque tem que estar ao quadrado, então quer dizer que é 5x menos 6 vezes 5x menos 6. Aqui que vocês iriam fazer, conforme a gente fez aqui, ó. Primeiro com o primeiro, ó. Primeiro com o segundo. Segundo com o primeiro, segundo com o segundo. E iríamos chegar também a esse resultado aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui usando o produto notável? Nós temos a regrinha, que eu já passei para vocês em outra explicação. Nós temos o quê? Como que eu faço para resolver um produto notável? Pode usar a regrinha, né? Que é
quadrado do primeiro. Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 5x. O quadrado de 5x. Então, é 5x elevado a 2. 5 elevado a 2, 25. X elevado a 2, x ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro está aqui. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais 2 vezes 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? 5x. 2 vezes 5x, 10x. Mais 2 vezes o primeiro, que é 10x, vezes o segundo, que é menos 6. Então, 10x vezes menos 6, menos 60. Só usar a regrinha, tá? Não entendeu qual é a regrinha? Só pausar o vídeo e vai, né, de acordo. Então, o quadrado do primeiro tá aqui. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 60. Porque é 2 vezes 5x, 10x. Vezes menos 6, 10x vezes menos 6, menos 60. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? O segundo é menos 6. Quadrado de menos 6 é menos 6 ao quadrado, ó. Menos 6 ao quadrado. Então, o negativo também vai. O sinal que está aqui vai também para o quadrado. Então, ele vai para dentro do quadrado. Então, se for negativo, vai ficar positivo. Se for positivo, vai ficar positivo mesmo, né? Menos 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Menos com menos, mais. Então, 36 positivo. Então, ficou assim, ó. Aí, nós temos esse sinalzinho aqui, ó. Antes do parênteses, sinal de menos. Esse sinal de menos tem que multiplicar tudo aqui dentro. Ó, esse sinal de menos tem que multiplicar aqui. O sinal multiplica com sinal. 25 não tem sinal, então ele tá positivo. Então, eu vou multiplicar menos com mais. Menos daqui com menos daqui. Menos daqui com menos daqui. E o menos daqui com menos daqui. Ou seja, quando o sinal de menos está antes do parênteses, quer dizer que você vai mudar todos os sinais aqui dentro. Ó. Se era positivo, vai ficar negativo. Se era negativo, vai ficar positivo. Se era positivo, vai ficar negativo. Se era negativo, vai ficar positivo. Assim. Multipliquei os sinais, então já tenho a minha nova equação aqui sem parênteses. E se o sinal fosse de mais? Não ia mudar nada, ia ficar a mesma coisa que estava aqui. Como o sinal de menos, eu mudei tudo, todos os sinais, só mudo os sinais. Então, agora nós temos, ó. E o que eu faço agora? Eu vou juntar os termos iguais. O que são os termos iguais? Termos que estão com a mesma letra. O que é a mesma letra? X. Mas é só x? Não. Se eu tenho x ao quadrado, eu tenho que juntar com quem tem x ao quadrado. Se eu tenho só x, eu tenho que juntar com quem tem só x. Se eu tenho número sozinho, eu tenho que juntar com quem tem número sozinho. Colocar próximo e depois a gente faz a junção, né? Então, aqui eu tenho 25x ao quadrado. Então, coloca aqui 25x ao quadrado. Eu tenho mais x ao quadrado? Tenho. Menos 25x ao quadrado. Então, menos 25x ao quadrado. Pronto, não tenho mais x ao quadrado. Beleza. Vamos para o que tem x. Tem o x aqui. Menos 60. Menos 60. Qual o próximo? Mais 20. Então, coloco mais 20 aqui. E eu tenho menos 20. Menos 20. Pronto. O termo que tem x acabou. Agora o termo que tá sozinho. 36. 36, repete. Tenho 16. Mais 16, né? Os dois positivos aí. Aí, ó, o que nós temos também que não precisa ficar fazendo conta. Não precisa fazer 25 menos 25. É só observar uma coisa, ó. 25x ao quadrado. Aqui também tem 25x ao quadrado. Só que ambos estão com sinais contrários. Aqui não tem sinal, então tá positivo. E aqui tá negativo. Então, quer dizer que eu tenho 25 menos 25, que é 0. Eu posso cortar, ó. Eu cortei aqui. Cortei. Por que eu cortei? Eu anulei. Porque vai dar 0. Tá? Então, sempre você pode fazer isso. E aqui no 20 com menos 20? Posso cortar também, ó. Cortei, não tem mais isso. Então, quem tá sobrando? Está sobrando menos 60, tá? Menos 60x, porque não tem mais, né? Não tem mais x ali para somar. E eu vou somar o 36 com 16, que dá 52. Então, quem sobrou? Menos 60x mais 52 é a minha resposta. Entenderam essa explicação aqui de dúvidas? Não entendeu alguma parte? É só você pausar o vídeo e voltar de novo. Essa é a praticidade de ter
aula gravada, né? Você pode voltar quantas vezes você quiser. Agora eu vou na outra dúvida aqui. Essa daqui é fatoração. Eu coloquei aqui tudo bem explicadinho para vocês entenderem também sem o vídeo. Mas aqui eu vou colocar, eu vou reescrever ela aqui, ela é bem simples, eu detalhei muito na explicação. O que que eu tenho? Eu tenho essa equação aqui, ó. Aliás, não, tem essa aqui não é a equação, não. Esse aqui é um dado, ó. Porque foi dado que 2xy é igual a 12. E 3x menos y é igual a 3. Deu isso daí. Quanto vale? Quanto vale essa equação aqui? Então, provavelmente, eu vou ter que usar esses dados aqui, ó. Eu tenho essa equação aqui, ó. 6x ao quadrado y menos 2xy ao quadrado. Então, vou colocar essa equação aqui, ó. 6 ficou péssimo, né? 6x ao quadrado y, 6x ao quadrado y menos 2x y ao quadrado. Então, primeiro passo, eu vou ter que fatorar. Tem que fatorar para resolver. Não tem como resolver, não tem sinal de igual, não tem nada. Então, o que que eu posso fazer no máximo aqui? Fatorar. Fatorar. Tem x e y, tem que fatorar. Tem que fatorar por quanto? Os fatores comuns. O fator comum. O que está comum na minha primeira equação, que é essa? O que está comum na minha segunda equação? Vamos começar pelo primeiro termo que aparece. Então, eu tenho 6 aqui e aqui eu tenho 2. O que é comum entre eles? Como se eu estivesse tirando a MMC. 6 e 2. Os dois são múltiplos de 2, né? Tanto 6 quanto 2, porque 6 dividido por 2, 3. E 2 dividido por 2, 1, né? Só olhar na tabuada. Pensar na tabuada, preciso olhar. Então, o fator comum dos dois é no número 2. Então, vou colocar o número 2 aqui. Agora, vamos para o próximo termo. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. Então, eu tenho x ao quadrado. O que quer dizer se eu tenho x ao quadrado? Quer dizer que eu tenho x vezes x. Ó, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, eu tenho 2x aqui. Não é 2x, eu tenho x e x. E aqui eu só tenho um x, ó. Só tenho um x. Aqui eu tinha x vezes x. Então, o que está comum entre eles? O x. O x está comum entre eles, não tá? Porque aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. Mesma coisa se eu tivesse x ao cubo. Aqui eu teria x vezes x vezes x. E aqui eu tinha x. Então, o que está em comum entre eles? O x. Então, eu vou colocar o x aqui. E aqui eu tenho o y e aqui eu tenho o y ao quadrado. A mesma coisa. Então, eu tenho... Se aqui eu tenho o y ao quadrado, então eu tenho y vezes y. E aqui eu tenho apenas y. Então, o que está comum entre eles? O y. Então, esse daqui, ó, 2xy, é o meu fator comum. Então, o próximo termo eu vou colocar entre parênteses, né? Porque é o que sobrou. Então, como é que eu faço para achar o que sobrou? Eu vou dividir. Eu vou dividir quem? A minha equação anterior. Quem era a minha equação anterior? 6x ao quadrado y menos 2xy ao quadrado. Então, vamos para o primeiro termo. Vou dividir 6x ao quadrado y dividido por 2xy. Então, vamos dividir termo por termo. 6 dividido por 2, 3. Então, eu vou colocar aqui. É melhor você dividir termo por termo que fica mais claro e mais... você consegue visualizar bastante. X ao quadrado dividido por x, como que eu faço? Bases iguais, que é o x, repete a base. Quem é a base? X. Subtrai os expoentes, porque é uma divisão. Subtrai os expoentes. 2 é o expoente. E aqui não tem expoente, então é 1. 2 menos 1, 1. Então, x ao quadrado, ó, x ao quadrado dividido por x é x. Tá aqui. Y ao quadrado dividido por y, moleza, porque é a mesma coisa do x, ó. Repete a base, qual é a base? Comum, y.
Bases iguais, divisão, repete a base, tá aqui, subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, não precisa colocar, né? E eu tô fazendo essa parte aqui, ó. Troquei aqui, tô fazendo essa parte aqui junto com essa. Aqui, ó, é 6, tá certinho, ó. É essa parte aqui, eu tô dividindo já essa. Troquei aqui e coloquei, tá? Então, vamos lá. Aqui tá certinho, ó. 6 dividido por 2, 3. X ao quadrado dividido por x. X ao quadrado dividido por x, x, né? Porque a gente viu bases iguais, repete a base, que é x, subtrai os expoentes. 2 menos 1, ó. 2 menos 1, 1. Então, ficou 3x. Aí, agora eu peguei esse y aqui para mostrar o exemplo que também é igual, mas a gente continua aqui no y. Y dividido por y, 1. Então, aqui não tem y, tá? Acabou. Então, sobrou só 3x da primeira parte. Agora, vamos para a segunda. Menos. A gente já pode colocar um menos, porque aqui não tem menos, né? Então, menos dividido por mais, menos. 2 dividido por 2, termo por termo. 2 dividido por 2, 1. Então, não precisa colocar. X dividido por x, não precisa colocar também, porque é 1. Bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes. 1 menos 1, 0. Sempre quando eu tenho a letra igualzinho dividindo, vai dar 1, tá? Igual y dividido por y, 1. Não precisa colocar aqui. Agora, vamos lá. Y ao quadrado dividido por y. A gente já sabe. Porque a gente já sabe que x ao quadrado dividido por x ao quadrado dividido por x não dá x. Então, y ao quadrado dividido por y vai dar y. Porque bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1, 1. Não precisa. Então, ficou assim a minha fatoração. Vamos ver só se está certo, ó. Aí eu posso efetuar a multiplicação aqui só para tirar uma prova real. 2xy vezes 3x. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. Y, não tem nada para multiplicar aqui, repete. Certinho. Vou multiplicar por esse. 2 vezes, não tem aqui, só tem sinal de menos, né? Então, repete. 2 vezes 1, 2. E com menos, mais. Com menos, menos. Tá aqui. X vezes 1, x. Não tem nada, então é 1. Y vezes y, y ao quadrado. Então, tá certinho. Então, essa daqui é a minha fatoração, ó. Essa daqui é a minha fatoração. Aí, foi dado no enunciado que 2xy é igual a 12. Então, no lugar do 2xy agora, eu vou colocar quem? 12. Aqui vale 12. Vezes, porque aqui, ó, esses termos aqui estão multiplicando quem tá dando parênteses. Você não precisa colocar o sinal de vezes, você sabe que tá próximo, tá coladinho, então tá multiplicando. 3x menos y é igual a 3. Então, aqui, 12 vezes 3. Quanto que é 12 vezes 3? 36, eu já até coloquei lá embaixo, tá? Aqui, ó. 36 é a minha resposta, então. Então, fatoração é bem fácil. Eu tenho que multiplicar, pensar no fator comum e depois dividir. Ok, gente? Qualquer dúvida, assiste de novo, pausa o vídeo. Pode me enviar também. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.